Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. A confirmação de 2 casos de gripe aviária no Paraná acendeu o alerta dos órgãos de defesa sanitária catarinense, e é por isso que a gente conversa agora com a presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a presidente da SIDASC, a Celes Regina de Matos, até para a gente entender como é que Santa Catarina, como é que o Estado está acompanhando, né, esse caso registrado no estado vizinho. Presidente, bom dia, prazer tê-la conosco aqui na Jovem Pan Joinville, tudo bem? Bom dia a vocês, bom dia a todos, tudo bem? Obrigada pela oportunidade, momento importantíssimo para falarmos da influenza aviária. Presidente, como é que a SIDASC, está avaliando essa confirmação dos casos de gripe aviária no Paraná e vocês já estavam acompanhando toda essa movimentação da doença? Como é que está esse monitoramento? Olha, certamente acompanhamos a todo momento o desenvolvimento aí dos casos, né, que começaram no Espírito Santo, depois Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia e agora no Paraná. De alguma maneira seria um pouco previsível, né, porque com o retorno das aves migratórias para a América do Norte, as mesmas que trouxeram para a América do Sul o vírus nesse ano, agora elas estão em fase de retorno para lá, então estão em movimentação. Era sabido, o risco era científico, né, de que acontecessem alguns casos. E estão acontecendo casos, então, no Brasil, sempre localizados em aves silvestres, né, o que para nós é menos grave, vamos dizer assim, do que o risco de acontecer em aves de produção comercial, né? O Brasil tem, especialmente o Sul, técnicas de produção de aves comerciais que envolvem a biosseguridade, que são práticas que protegem as aves, né? E nesse momento, mais do que nunca, essas práticas são importantes para que dos animais silvestres não cheguem à avicultura comercial. Evidentemente que temos a preocupação também com as aves silvestres, afinal fazem parte, né, do nosso ecossistema, e a gente está com essa doença, influenza aviária, trabalhando, não é de agora, há já muitos anos se trabalha num programa nacional de controle dessa doença. Presidente, a gente sabe que o estado de Santa Catarina, né, tem uma receita milionária, né, quando se fala aí todos os anos com exportações de carne de frango. Como a senhora muito bem explicou, o estado de Santa Catarina não há registro, né, da gripe aviária, enfim. Mas neste momento já temos algum impacto para o setor, principalmente na região sul, com esses casos de gripe aviária no Paraná, ou ainda é muito cedo para responder essa pergunta aí? Não temos impacto negativo, né? Inclusive, o Sindicarne esteve liberando aí alguns valores, o próprio governo do estado demonstrou os valores, assim, recordes, né, na venda e na exportação de carne de ave aqui de Santa Catarina. Então, não temos impacto, porque, como dissemos, está nas aves silvestres. O impacto financeiro, sim, viria se essa doença estivesse nas aves comerciais, porque aí nós podemos ter embargos de outros países, né, proibições de exportação e, enfim, muita mortalidade de aves comerciais. Mas, no momento, não temos nenhum caso em Santa Catarina, embora estejamos na rota dessas aves migratórias, né, então é uma atenção constante, é um trabalho de divulgação, aí temos a defesa sanitária, a defesa civil, nós temos os bombeiros, nós temos a polícia ambiental, nós temos as universidades, os sindicatos, as cooperativas, está todo mundo trabalhando na educação sanitária, na informação, né? Os próprios meios de comunicação, como é o caso nesse momento, estão ajudando muito a levar a informação para o catarinense, né? Saber que situação estamos, que cuidados temos que ter. Então, o impacto financeiro não há enquanto está em aves silvestres, e é esse o nosso foco, cuidar para que não entre em Santa Catarina, porém é um risco
difícil de conter, uma vez que são aves que voam, né? Mas, enfim, em havendo casos, então, que a população verifique aves doentes e avise a SIDASC prontamente, não toque, não leve para casa, não leve para a clínica veterinária, mas sim avise a SIDASC ao verificar aves doentes, porque a SIDASC, com seu corpo técnico de veterinários, consegue avaliar, vai em loco, avalia clinicamente essas aves e entende se é o caso de proceder coleta de órgãos e envio ao laboratório do Ministério da Agricultura, e nesse caso, então, esse laboratório é que dá o diagnóstico se é influenza ou não. A comunidade hoje compete ficar bastante atenta e avisar os casos de aves doentes, eventualmente, que encontrar. Presidente, a SIDASC utiliza algum tipo de tecnologia para o monitoramento da gripe aviária? Se utiliza, qual seria? Sim, sem dúvida. Como nós sabemos que esses casos de influenza estão vindo com aves silvestres, as aves silvestres se utilizam de rotas específicas de voo, né? Então, esses são os pontos de maior risco de ocorrência. E, no caso de ocorrência, temos que ver rapidamente, saber rapidamente, para conter o caso, isolar o caso ali onde ocorreu e não se disseminar. Nós estamos trabalhando com drones, inclusive, para ter esse alcance, porque essas aves gostam muito de ficar em pequenas ilhas ao longo do litoral, né? Ou então em áreas mais elevadas, como no Planalto do estado. Basicamente, elas têm 3 rotas, né? A rota do extremo oeste, em São Miguel, a rota do Planalto Serrano, ali por Lages, e a rota costeira, que é onde está acontecendo os casos, né? Desenhando aí os casos ocorridos, mais de 40 casos no Brasil, todos eles na linha costeira, né? Então, em alguns lugares, somente acesso facilitado com drone, e nós treinamos nossas equipes e estamos operando com eles também. Além de sobrevoos com helicópteros também em áreas de mais difícil acesso. Presidente, a senhora já explicou ali, inclusive, sobre a orientação, né, para quem encontrar alguma ave doente ou morta, enfim, para chamar os profissionais para fazer toda a avaliação. Agora, a pergunta que lhe faço é o seguinte, né, a gripe aviária pode trazer alguma consequência, alguma situação para os humanos, tendo contato com essas aves doentes ou mortas? Sim, ela pode ser contagiosa para o ser humano. Não são muitos os casos conhecidos, mas há relatos, sim, de casos em que as pessoas tiveram sintomas, desde um simples resfriado, uma conjuntivite, até uma pneumonia grave. Então, isso depende muito do estado imunológico da pessoa, do tipo de vírus que está naquela ave, e os vírus são seres mutantes, eles variam, eles mudam muito. Daí, a dificuldade de combater vírus. Então, por conta disso, a recomendação é de não toque, né? O time da SIDASC tem os equipamentos de proteção individual, tem o treinamento para saber como fazer essa abordagem nas aves doentes. E é bom falar também que o consumo de carne, de frango ou de ovos não tem perigo de transmitir a influenza aviária para o ser humano. Então, é só mesmo o contato com a ave doente. Muito bem. Presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, Celes Regina de Matos. Presidente, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Manhã. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Nós agradecemos, queremos que a comunidade esteja bem informada. O risco é altíssimo, estamos na rota dessas aves, mas não é situação de pânico. Caso ocorra, é preciso que a gente tome medidas imediatas. A SIDASC está com recursos suficientes para o caso de algum caso positivo e vamos cuidar da biosseguridade. Deixem as aves de subsistência de sua casa presas. Não façamos torneios e encontros e movimentação de aves, torneios de canto, exposição de aves, e nas propriedades com aves comerciais,
biosseguridade, trocar calçado, proteger a água, tratar a água, não deixar pessoas estranhas entrar na propriedade e vedar bem os nossos aviários para que aves silvestres não adentrem. Fazendo isso com muita disciplina, nós vamos proteger a nossa avicultura comercial, os negócios de Santa Catarina e também vamos cuidar da nossa fauna, que nós também temos esse interesse. Muito obrigada.